Então vamos lá com mais um podcast Matraca e Mota. Hoje sem o nosso querido Matraqueira, que não está por aqui, mas na próxima ele estará junto com a gente. O nosso papo hoje é com alguém que ajuda a colocar ordem no caos financeiro da vida real. A gente recebe aqui hoje o mentor financeiro, Leandro Rodrigues, que mostra que organizar o dinheiro não é só ter uma planilha perfeita, é sobre tomar boas decisões. Bem-vindo, Leandro! Opa, muito obrigado, Mota. Obrigado pela oportunidade de participar aqui do podcast. E é isso, né? Vamos fazer as pessoas evoluírem aí, ter uma vida financeira mais tranquila. Mas antes da gente falar de grana, Leandro, conta pra gente o seguinte, meu. Quem é o Leandro? De onde veio o Leandro? O Leandro tem quanto? 19 anos com essa cara aqui? Não, já um pouquinho mais. Um pouquinho mais. É. Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, né? Sou nascido e criado em São Bernardo do Campo. Uhum. Porém, né, agora vim aqui pro interior, né? Tô aqui na cidade vizinha, em Serquilho, né? Vai fazer 3 anos, né? Buscando aí uma qualidade de vida, né? Uhum. Hoje eu tenho meus 38, amanhã faço 39 anos. Muito bem! Tá chegando, né? Embora, né, muitos falam que tem cara de mais jovem, né? Quando a gente vai ficando mais velho, isso é bacana, porque a gente gosta, né, de parecer mais novo, né? Não mais velho, né? Mas uma pergunta, para alguém que vai ajudar as pessoas a tomar conta do dinheiro, ter uma cara mais nova ajuda ou atrapalha, Leandro? Olha, isso é uma boa pergunta. Tem pessoas que às vezes geram uma certa desconfiança, né? Porque é natural, né? A pessoa fica um pouco preocupada. Mas no modelo que a gente trabalha, a gente já tem esse costume de ter uma forma mais jovial mesmo, né? Então a gente, né, hoje eu tô no grupo, né? No grupo Primo, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tá bom. E ele já tem essa dinâmica, né? De ser uma coisa não tão formal, não tão gerente de banco, né? Então isso era isso já tabu ajuda, antigo. Cara, modelo antigo. Modelo antigo. Você sabe que eu tinha um amigo meu que tinha uma cara de muito novo e ele pintava o cabelo de branco para parecer mais velho. Para tentar ganhar autoridade através da imagem, né? Exatamente, é o terno, né? Então, a pessoa, né? Então, aquela coisa que você lembra, né? Do gerente do banco, né? Geralmente você já pensa, né? Mas a ideia hoje aí não é mais já é outro, né? Outro momento. Mesmo porque tem, ainda que você fosse mais novo, tem uma grande molecada ganhando muito dinheiro. Exatamente. Então, né, que também e também eu, né, exatamente, tenho hoje clientes desde os seus 20 anos até os 70 anos de idade, né? Então, tem essa mescla também. As pessoas que buscam, geralmente, já tem uma cabeça também um pouco mais aberta no geral. Então, isso ajuda, né, a não ter esse preconceito, né, vamos dizer assim, por ser mais jovem, né? Mas é uma brincadeira. Imagem do cara mais velho, ser mais. Você pega líderes mundiais, os caras de 60 anos pra cima, que geralmente passam uma. Já passa. Experiência de vida. Isso, exatamente. Mas só fazem besteira também, né? Também tem muito disso, né? Nem sempre a idade, né? Quer dizer mais responsabilidade e sabedoria. Sabedoria no fim das contas. Né? Não, beleza. Deixa eu perguntar uma coisa. Você é proveniente de uma família que tinha um planejamento financeiro, né? Olha, nunca foi, né, assim, planejamento financeiro que nem eu conheço hoje, né, que daí já de uma visão profissional, não, né. O que eu tive, né, eu acho que foi um bom exemplo do meu pai no sentido daquele ponto, a gente precisa trabalhar, né, ganhar o nosso dinheiro e sempre guardar um dinheirinho na poupança, né, a velha poupança, né, hoje até o pessoal fala com certo preconceito, mas isso é o que eu falo que não necessariamente que é ruim, né, lógico que tem melhores, mas, enfim, então o conceito de guardar sempre um dinheirinho. Então, acho que isso eu aprendi. Ele também, uma pessoa simples, né? Vim de origem muito simples também. Meus pais, né? Meu pai veio de uma origem simples, minha mãe veio lá do Paraná, enfim. E então, o que eu aprendi, eu acho que foi isso. É ter pé no chão. Saber que esse é o momento que estamos, que o que eu ganhar tem que guardar um pouquinho, né? E conforme você vai ganhando mais, isso já foi uma consciência que veio de mim. Então, acho que dele, na verdade, que isso foi criando e conforme foi melhorando. E daí, lógico, daí foi para os outros patamares, busquei mais conhecimento, enfim. Claro. Mas não vou falar, né? Planejamento financeiro que nem eu conheço hoje, não tive de berço. Porque o princípio de tudo é gaste menos do que você ganhe. Se você... E guarde um tanto, né? O racional, né? O racional é muito simples, né? Se eu tenho que ganhar, gastar menos que ganho para guardar e poder realizar sonhos e projetos. Mas na prática, o dia a dia não é bem assim que funciona. Por exemplo, já que a gente já entrou por esse caminho, tem gente que ganha
salários bons, salários legais, e talvez esteja devendo mais. Quanto mais o cara ganha, talvez mais ele deva. Olha, hoje, por experiência, tá? Eu tenho clientes aí que têm diversas faixas de renda, desde 2 mil por mês até 50, 60, 70, 100 mil reais por mês. Sei. E o que eu falo? Que a proporção muda, lógico, né? Cada um no seu momento de vida, no seu padrão de vida, mas eu pego clientes com dificuldades iguais de quem ganha menos, por exemplo. Então, a pessoa ganha 50, gasta 60. Então, no fim das contas, ela tá passando um aperto que nem quem ganha 5, 10, 15 e assim sucessivamente. É a mesma coisa, lógico, na sua proporção diferente, né? Tem estilos de vida diferentes, isso não vamos dizer que não. Mas são problemas muito parecidos, né? Por quê? Porque o racional, que nem a gente falou, é muito simples, mas e a parte emocional, a parte do outro lado ali que tem a emoção e tudo mais, é isso que tem que saber trabalhar. E quais são os truques que a gente começa a... Porque, na verdade, imagino que você não tenha que esconder muito o jogo, porque tem tantos vídeos na internet. Isso. Se alguém quisesse entender, ficar vendo vídeo, se ela obedecer aquilo direitinho, provavelmente vai dar certo. É mais ou menos isso, mas qual que é o ponto? Aonde que entra o mentor financeiro? Isso aí que é o ponto, né, chave. Por quê? O conteúdo, né, o conteúdo gratuito que a gente encontra na internet, são muito bons para despertar interesse. Mas são conteúdos que a gente fala descentralizados, né? Então o que é isso? Não tem uma sequência geralmente muito didática, muito certa, lógico, tirando se for curso, algo mais direcionado. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas entendem ali, né, em alguns pontos, mas os influenciadores, no geral, eles não estão falando para uma pessoa. Não é o tete a tete. Eles falam para atingir o maior número de pessoas. Não é um caso específico. Não é específico, exatamente. Então, o mentor, ele entra na parte da personalização, hiperpersonalização do caso. Entender o momento da pessoa, o momento de vida da família da pessoa, qual situação, que a gente fala que é o ponto A, né? Eu faço muita analogia com o GPS. Quando a gente vai usar o GPS, o Waze, o Google Maps, o que a gente precisa colocar? O ponto A, que é onde a gente está, então tem que estar aquela localização ativada. E o ponto B, que é onde a gente quer chegar. E no planejamento financeiro é muito comum isso também. A gente precisa identificar onde você está hoje, então onde a família, onde está o momento de vida, né? E onde ela quer chegar. E é isso que muitas vezes a pessoa falha. Que ela está ali, às vezes, no problema, ganha tudo, gasta tudo. Ou está ali com alguma dívida. Então a pessoa fica só nesse miolinho aqui e não tem essa visão. E aí que o mentor entra. O que você gostaria? Acabou isso aqui, saímos desse cenário. Eu quero ter minha independência financeira, que isso hoje é muito comum. Quero comprar minha casa, meu carro, enfim, né? Cada um com seus projetos, quero viajar mais, curtir mais minha família, enfim. Então isso é onde a gente entende, onde a pessoa está, traça uma rota inicial, como se fosse um GPS, né? Com o ponto A e o ponto B definido. E um tempo, né? Naturalmente. Então, eu quero chegar em São Paulo, vai ser um tempo. Quero chegar no Paraguai, vai ser outro tempo, né? E outro caminho, outro destino, outras dificuldades. Então, é que nem a vida. A vida vai ter os altos e baixos. Então, a gente pode traçar uma rota ali perfeita, vamos dizer assim, nesse momento, nesse cenário. Mas a vida é dinâmica. Então, hoje você tem filho, ou sobe de repente, ou desce. Vamos supor, teve um desemprego, daí cai a renda, ou tive uma bonificação, aumenta a renda, então isso é muito dinâmico. E aí é onde a gente faz que nem o GPS, recalcula a rota. Então o mentor, por conhecer toda a estrutura da família, da realidade, patrimônio, vieses, né, que a gente fala vieses ali de gatilhos, né, porque leva a gastar, porque disso, porque daquilo, a gente recalcula a rota rapidamente, mas continua caminhando rumo ao objetivo. Não perde de vista o objetivo. Objetivo, exatamente. Vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho mais rápido. Dependendo se for, né, uma mudança de cenário, uma surpresa positiva, a gente vai até acelerar um pouco, né? Ou antecipar, por exemplo, algum projeto, ou antecipar a independência financeira, porque hoje a gente fala de uma independência, geralmente, né? De 60, 50 anos. Isso para 60, 70 anos, para quem já está nos seus 40 e poucos. Mas hoje eu tenho um cliente jovem de 20, que a gente já fala de independência financeira nos 40. Claro. Então, por isso que isso é muito personalizado. É aí que é a diferença. O vídeo, o conteúdo do influencer, ele não vai te dar essa personalização, essa coisa adaptada para a sua realidade, para o seu momento de vida. E aí é onde entra a mentoria. Perfeito. Dentro disso que você falou, então vamos falar como a gente...
onde estão, vamos pensar numa tubulação de água, né? Que diz que, eu não sei os números, eu vou falar uma bobagem aqui, mas sabia que, por exemplo, a Sabesp, né? É Sabesp ainda, em São Paulo ainda é Sabesp o nome? São Paulo. Que, cara, eu vou chutar um número qualquer, vou errado, mas que tipo 40% da água que passa ali dentro é perdida. Tudo aquilo vaza. Né? Vaza. É um número muito grande, né? Para se perder de água. Exatamente. Nacional, infelizmente. Então, um absurdo, E um recurso né, que é finito, né? Que se não cuidar, pode acabar. Pode né? acabar, quer dizer, não é uma coisa... É uma coisa sem valor, vamos dizer assim, né? Sem... Cada dia mais, né? A gente presta atenção nisso. Exatamente. Mas aí, quais são... mas foi uma analogia para perguntar o seguinte... Quais são os principais vazamentos que a gente vê numa casa, ou numa família, ou numa pessoa? Exatamente. Eu gosto muito, já pegando esse gancho, eu uso muito um exemplo, né, uma analogia com um balde, né? Se a gente pegar um balde, né, vazio, e encher esse balde de água. Sei. Se, depois que você enche esse balde, se tem pequenos furos nesse balde, e você deixou ele ali encostado, vai começar a ir água pelo ralo. Às vezes devagarzinho, mas vai começar a ir água pelo ralo. E aí, por que eu faço essa analogia? Que quando a gente ganha, né, o nosso salário, eu faço uma analogia como se fosse encher esse balde, né? Então a gente enche a nossa carteira, vamos dizer assim, né? Hoje é mais digital, né? Enfim. A gente enche a nossa carteira. Só que daí, às vezes, tem esses pequenos furos no balde que pode estar indo água, né? O dinheiro pelo ralo, no caso, né? Então, fazendo essa analogia. E onde que mora o perigo, muitas vezes, né, Mota? Exatamente na hora ali daqueles pequenos gastos. Aquelas comprinhas, às vezes, ali parcelada, né? Então, é 20 reais aqui, é 50 ali, é 60. A hora que vê, vem a fatura, aquele susto. Como é que eu cheguei nisso, nossa, né? Nossa, que fatura não é essa? Não comprei né? nada. E daí o pessoal hoje brinca, né? Pô, clonaram meu cartão, né? E daí vai ver, não, fui eu mesmo, né? Então o pessoal brinca, o né? meu próprio clone. Foi eu mesmo, não dá pra... Não vou denunciar, ninguém, não, senão eu vou prender, eu mesmo vou me prender, né? Tô brincando. Isso, e hoje os Pix, né? Hoje o Pix é muito famoso também. Então, às vezes você faz um Pix ali, daqui 2, 3 dias você nem tem ideia do que, pra que foi aquele Pix, né? Então, esses pequenos gastos, a gente fala que é os gastos invisíveis, né? Que é onde a gente não enxerga, mas que sempre tem. Olha, de 99% dos clientes que eu atendi até hoje, né? Eu já atendi mais de 150 famílias. Todos tinham alguma otimização que a gente poderia melhorar. Então, a primeira coisa é isso, a gente identificar esses furos no balde, né, no caso, esses gastinhos, para ver se tem oportunidade de melhoria. Por experiência, a gente sempre acha, né, principalmente quando a pessoa não tem o controle. Eu vou dar alguns exemplos, por exemplo. Cara, essas como se diz, serviço de streaming. É bem baratinho. Baratinho. Pequenos exemplos. Pequeno, exato. Mas aí, tudo bem, vai. Você tem 2 contas que você nem sabe... Na Amazon Prime, por exemplo. Então você tem um. Aí dia você fez ali da Disney ou de não sei o quê. Você queria assistir um jogo, daí você assinou um. É isso. No caso, hoje é da HBO, não sei o quê. E aí todo mês, mas o que é esses 40 pau que sai todo mês mesmo? Né? E você nem vê. Lembra, é uma coisa autônoma. Isso que é um gatilho, né? A indústria sabe disso. Você assina, daí fica ali na recorrência, você nem percebe. Já são 500 pau no ano. Exatamente. Então, se você pega... É pouco, mas é 500 pau no ano. Lógico, são 500, exatamente. Mas isso é uma coisa. Você falou do stream. Mas a gente tem, por exemplo, às vezes pequenas tarifas bancárias. Apesar de hoje ter toda essa parte dos bancos digitais, é muito comum ter pessoas que ainda, né, pagam taxa. Lógico, às vezes por algum motivo específico, tem algum benefício, beleza. Mas é muito comum ter as taxinhas ali dos bancos, né? Então a taxa da conta, a anuidade do cartão, coisas que às vezes ela nem tem usado de benefício, né? Mas está pagando. Daí é onde tem 20, tem 50, teve casos aí bem, só de taxa de banco a gente achou um buraco de 300 reais no mês. Então, opa, 300 reais o que já pode te fazer? Talvez não vai salvar a vida, dependendo da realidade, mas vai ser uma economia, vai ser uma viagem, vai ser um lazer que a pessoa vai Mas e como é que você se livra dessas taxas? Você liga para o banco e fala, então vou trocar de conta. Vou trocar de banco. Então, lógico. Você vai negociar com os caras. É isso. Primeiro, por isso que eu falo que tem muito essa coisa do... Você tem que descobrir o que é. Descobrir o que saber que tem. Daí, quando a gente faz esse levantamento, né, esse mapeamento, é onde a gente vai identificar. Opa, então tem essa taxa aqui. Vamos ver o que é essa taxa. Daí a orientação geralmente, fala com o gerente, vê o que é essa taxa, tal. É por isso. Você tem o benefício A, B ou C. Você usa esse benefício? Você está usufruindo disso?
Se não, fala, olha, eu quero ir para uma conta hoje, né, isso não é muito divulgado, até uma dica aí para quem estiver assistindo. A gente tem uma conta que é a conta básica, né? Então todos os bancos hoje, eles têm a obrigação, né, por determinação, por força de lei, de disponibilizar uma conta corrente gratuita, com serviços básicos, os serviços essenciais. Okay. O que seriam os serviços essenciais aqui rapidamente? Os saques, né? Você pode fazer 4 saques durante o mês, pode fazer transferências eletrônicas. Então, a parte eletrônica você pode fazer tudo, né? E muitas pessoas nem sabem. Isso daqui já tem mais de 15 anos que isso roda e muitas pessoas não sabem. E a maioria, né? A grande maioria das pessoas, esse serviço já seria suficiente. Isso eu tô falando até em bancos grandes. Quem é que vai fazer saque? A grande parte das pessoas já saca pouco, né? Ou se sacar, não vai sacar mais que 4 vezes no mês. Enfim, né? Claro. Então, lógico, né? Tem exceções, por isso que eu tô falando, né? Aqui, né, eu tô falando de uma visão mais genérica, naturalmente, cada caso é um caso. Claro. Mas é aí que a gente identifica, caso não seja necessário, é onde pode ser as possíveis, né? Daí a gente acha os furos e começa a tapar esses furos no balde, ainda seguindo aquela analogia do balde, né? E você vê, né? Por exemplo, isso que você estava falando. Tem pessoas que são, muito competentes no seu trabalho, são pessoas muito inteligentes, sim. muito cultas. Sim. Só que de dinheiro não entende, né? Então, a gente tem um certo mito, né? E até o ego, né, do ser humano, né? Somos humanos. De às vezes aceitar que tem coisas que precisamos, né? De ajuda. De ajuda, né? Então, por exemplo, né? Se você fica doente, Mota, você vai fazer o quê? Você vai buscar um médico, tá certo? Claro. Né? Uma coisa ali, você vai buscar um médico. Você não vai fazer medicina, fazer lá 5, 6 anos, residência pra se curar depois. Uma dessa talvez nem dê tempo depois. Aí já morreu, né? Já morreu, né? Talvez nem deu tempo. Então, é a mesma coisa. Então, você precisa, às vezes, né? Por exemplo, mecânica não é o meu forte. Não conheço muito de mecânica, não faço vou só o meter básico, a trocar né? Então, ali. não vou. Então, eu vou procurar um mecânico. E por que nas finanças, que é um ponto tão importante, a gente, às vezes, não quer aceitar isso, né? E não é questão de inteligência, tá? Por quê? Eu dou exemplos que tem pessoas, hoje eu tenho clientes que são gerente de banco, né? Então, opa, peraí, o cara conhece, ele tem certificação para atender dentro do Teoricamente, ele sabe tudo sobre isso. Lembra aquela coisa que a gente começou a falar? Que na teoria, a gente sabe mais ou menos o que tem que fazer, né? Então eu tenho que ganhar, gastar um pouco menos do que eu ganho e vai sobrar dinheiro. Isso é a teoria, a parte racional. Isso ele sabe. Mas e aí? A hora que envolve a família, a hora que envolve a esposa ou o esposo, né? Dependendo do cenário. Aí tem as emoções, tem aquela coisa, eu quero hoje, eu quero agora, né? Tem os filhos, enfim. Então é onde a coisa começa, às vezes, sair ali. Boa. Vamos entrar nisso, então. Como é que o cara faz... Porque aí o seu trabalho entra um pouco na psicologia, quase. Isso, né? Exatamente. Psicologia financeira, tem nome. Tem nome, psicologia financeira. Tem nome e tem uma especialização nesse tema, por exemplo. Olha só, eu nem sabia disso. Mas aí a gente vê o seguinte, por exemplo, o cara tá lá com a filha e a filha quer viajar, porque vai ter a viagem de fim de ano com os amigos e não sei o quê, e ao mesmo tempo tem o Natal e tudo em simultâneo, né? E digamos, a esposa também trabalha, porque senão a gente fica completamente machista. Hoje todo mundo trabalha, né? Já não tem mais e isso. Não tem mais isso, é uma visão antiga. Uma visão antiga. Bom, mas aí todo mundo quer alguma coisa, todo mundo tá puxando a sardinha pro seu lado. Exatamente. E como é que você ajuda esse cara? Esse é o ponto, né? É porque a gente fala, né? Os sonhos, os objetivos são coisas infinitas, né? São sonhos infinitos, porém, por um ganho finito, né? Aí que não fecha a conta, né? Então são coisas que queremos muitas coisas, mas poder nem sempre podemos. Então, qual que é o racional? A gente começar a priorizar algumas coisas. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de planejamento financeiro, a gente começa a listar objetivos. Então, até um ponto rapidinho, antes de que a gente começa a montar ali, por exemplo, falar de orçamento, de quanto entra, quanto sai, que nem a gente acabou começando, que às vezes é meio que o natural. Não. Geralmente a gente começa pelo outro ponto. O que você quer alcançar? O que você quer conquistar? E daí vai ser a viagem, aí vai ser o passeio, aí vai ser o carro, a casa, enfim, né? Cada um vai ter. Então, com a família, chama a família, vamos listar o que vocês querem alcançar.
E aí, naturalmente, a gente falou hoje também muito da independência financeira. Antigamente o termo era aposentadoria, mas hoje é independência financeira, né? Que basicamente é você chegar num patamar de vida que você tem um valor investido e esse valor mantém o seu padrão. Teoricamente, você já não é mais obrigado a trabalhar. Então, resumidamente, a independência financeira é isso, tá? Eu falo que é a liberdade, né? A independência eu falo que você vai construindo no decorrer do... Então, você investe hoje... X reais, você tem um rendimento Y. Então, eu investi 1.000, tenho 100. Eu investi 10 mil, tenho 1.000. Eu investi 100 mil, tenho 10 mil. Opa, então, pera lá. Então, a partir desse momento, eu estou cada vez mais independente financeiro. Então, se você tem uma renda X, aquilo está começando a suprir aquilo ali. Daqui a pouco, você já não precisaria mais trabalhar, se assim você quiser, ou ter um outro tipo de trabalho. Teoricamente. Um horário mais flexível, exatamente. Porque ninguém é obrigado a parar. Claro. Mas o fato que a gente fala da independência é você ter a opção de escolha. Chegar numa determinada idade, e se você quiser, você para, ou você tira o ano sabático, né? Ou trabalha com uma coisa que não seja por dinheiro, você sempre quis. Mas o hobby, né? Vou vender minha arte na praia, né? O pessoal brinca, né? Vender minha arte na praia, enfim, tá? Mas por que eu falo isso? Então, a gente alinha objetivos, né? Então, a gente vai colocar os objetivos da família e começa a separar por prioridade. Isso eu considero essencial na minha vida. Eu quero muito fazer. Isso eu acho que é um desejo, é uma coisa que está no meio do caminho. Isso aqui é um sonho, isso aqui é uma coisa mais distante. Por exemplo, eu brinco muito, né? Eu quero ter minha Ferrari. Né? Hoje, modo, você quer ter sua Ferrari? Né? Né? Às vezes tem pessoas... O que é mais importante, você ter sua Ferrari ou a faculdade da sua filha? Exatamente. Daí é claro que eu vou falar, a minha Ferrari. Não, lógico, né? Ela que se vire, cada um dos seus problemas. Quer estudar, vai lá, né? Brincadeira, né? Então, hoje é muito comum as pessoas, às vezes, isso. Então, eu vou listar o que eu tenho como sonho, né? Por quê? Aí a gente vai começar a ver. Então, beleza, para mim conquistar isso, quanto que eu precisaria guardar por mês, né? Então, tem 2 números aqui que eu gosto muito de levantar para quem estiver assistindo também. Se você quer ter uma independência financeira, você precisa descobrir 2 números super importantes. O quanto eu preciso ter de patrimônio acumulado numa certa idade. Ok. E o primeiro número é esse. Quanto eu teria que poupar mês a mês, guardar de dinheiro, né? Então, pegar ali e guardar para poder chegar nesse número, né? Então, isso é o básico. Então, se você quer ter, você que está assistindo aqui, aqui também, né? Que está assistindo o podcast, você quer ter sua independência financeira, descubra esses 2 números. Isso vai te dar base, vai te dar o tal do ponto B que eu falei no início aqui. Se não acompanha, volta lá para ver. E aí, a ideia é exatamente você ter esse direcionamento. Por quê? Quando você sabe esses números, o seu cérebro começa a falar, poxa, peraí, então se eu, sei lá, vamos supor que eu compro pizza todo fim de semana. Um exemplo aleatório aqui, né? Então, vamos supor, pizza R$100, né? Não sei quanto que tá a média aqui na região aqui. Acho que 100 pila. Uns 100 pila aí, acho que dá pra, né? Uma média aqui. Lógico que depende de região pra região. Então, isso a gente fala R$400 no mês. Mas, às vezes a gente começa a ver, então se eu poupar R$100 por mês, eu vou conseguir alcançar tal objetivo. Daí vai ser muito, né, particular de cada um. Vai tornar mais rápido acontecer tal coisa. Tal coisa. Me vale uma pizza por mês? Exatamente. Esse é o racional. Então, eu posso deixar de comer uma, não tô falando para não comer mais a pizza, né? Então, um fim de semana, eu não peço a pizza, por exemplo, né? Que esses R$100 vai me ajudar a conquistar o objetivo, tá? Tô dando um exemplo, lógico, né? Isso aqui é um exemplo para ilustrar. Lógico. Então, são pequenas decisões hoje, mas só que para você tomar essa decisão, o nosso cérebro precisa entender o porquê. Por que eu vou poupar esses R$100? Por que eu vou poupar esses R$1.000? Por que eu vou poupar esses R$10.000? Por quê? Porque isso vai me levar a conquistar a minha casa, o meu carro, a minha viagem, vou poder proporcionar uma educação para minha filha, para o meu filho, né? E vou poder chegar na minha independência financeira. Então, a gente inverte a ordem. Esse é o pulo do gato, tá? Para você que está buscando ter ali uma tranquilidade financeira, pense o que você quer, o objetivo, o alvo, né? Que é o ponto B, né? Principalmente os objetivos de maior valor, né? Naturalmente, porque vai precisar de um esforço um pouquinho maior. Algumas pizzas. Né? De algumas pizzas, né? Vai ter que talvez fazer um regime aí, mais forçado. Brincadeiras à parte. Então, é isso que daí você inverte essa lógica. Enquanto você não entendeu o porquê, imagina, rapidamente aqui, se a gente pensa quando a gente quer, sei lá, ficar em forma. Eu quero entrar em forma.
Então, por que eu quero isso? Ah, simplesmente por estética? Isso é muito importante para você ou porque alguém acha importante? Não, tem que ser importante para você. Então, a hora que você entende que aquilo faz sentido, né? O seu cérebro entende, né? O nosso inconsciente, né? O consciente é muito racional, é fácil. Ah, não, eu quero porque eu quero e eu vou ser rico e tá tudo bem. Mas não é bem assim que funciona. Agora, o nosso inconsciente entendeu, ah, beleza, se eu fizer isso, vai me levar a isso, é onde a gente começa a fazer. E aí a gente entra naquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? O que é riqueza, né? Que a riqueza é uma coisa muito individual. Exatamente, né? Isso é uma... Pessoal, o que é riqueza? Riqueza para mim é uma coisa que você é outra. Exatamente, né? Então, eis a questão, né? Eis a questão. Eis a questão. Esse é o Jeff Bezos, é ser rico. É ser rico, então. E é isso que você quer? Então, peraí. Então nós vamos ter que trabalhar um bocadinho mais, né? Talvez vão ter... E também tomar atitudes diferentes, né? Então, por exemplo, né, que nem você está falando, a riqueza. O que é riqueza? Isso é muito subjetivo. Seja em valor, né? Então, por exemplo, a minha independência financeira, que nem eu falei do primeiro valor que é importante a gente descobrir, é ter 1 milhão, ou ter 2 milhões, ou ter 10 milhões. Então, se você chegar nesse patamar, 1 milhão para você hoje, você é rico? Depende. Depende o que você quer, né, alcançar com isso. Porque, vamos pensar, 1 milhão hoje, se a gente pegar aí a taxa de 1% aí, né, a continha de padaria aqui, não vou me aprofundar. Mas você paga uma taxinha ali, você tem uma renda ali, de 10 mil por mês, isso é bom para você? Isso você já viveria bem? Seria suficiente? Seria suficiente? Se sentiria rico assim? Se sentiria rico assim, né? Não, precisaria de 15, precisaria de 20. Então, por isso que é muito subjetivo já em valor. Então, eu tô falando uma coisa que é mais racional, mas mesmo assim já é subjetiva, porque depende do que você quer, né? O que isso vai te proporcionar. E tem a parte exatamente emocional, né? Hoje, para mim, por exemplo, morar no interior, né? Hoje eu mudei aqui na cidade vizinha, né? Eu moro aqui em Cerquilho. Isso representa uma parte da riqueza. O que é uma parte da riqueza? Hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor do que quando eu morava em São Paulo, né? Por quê? Hoje mesmo eu tenho uma filha pequena, de 7 anos, eu acabei não comentando, né? Sou casado. Como é que é o nome dela? É Sara. E da tua esposa? Minha esposa é Cleita. Cleita é diferente, né? E né, eu tô com ela há bastante tempo. E daí a ideia foi o quê? Trazer ela para quê? Para poder ter um crescimento mais próximo. Hoje, né, também com o trabalho, também isso é uma coisa que me perguntam, né? E você, né? Falou, hoje eu tenho uma flexibilidade que eu não tinha antes. Então, trabalhando com o planejamento financeiro, me proporcionou ter uma liberdade. Então, isso eu já considero, né, que eu tenho uma qualidade de vida melhor e já estou ali num ponto de riqueza no meu ponto de vista. Né? Esse é o ponto, né, Mota? Porque né? E aí é aquela pergunta que devem fazer para você. Mas você, para ensinar os outros a ficarem ricos ou para ser um mentor financeiro, você é rico? Essa é uma pergunta muito comum, né, Mota? Eu sou rico. Então, daí, né, eu acho que basicamente a resposta já foi. Isso depende. O que é riqueza para você, né? Então, se eu tiver hoje 1 milhão aplicado, eu sou rico? Depende, né, o que você acha. Sim, o Leandro não, que tá ali, né, nos bastidores. 1 milhão para você hoje é riqueza? Você estaria milionário? Né? Falando, né? Na fala né? Você tá milionário. Mas então isso é muito subjetivo. Então hoje é o que eu falo, eu me considero uma pessoa rica de saúde, rica de clareza. Então hoje as tomadas de decisões é muito mais clara. E naturalmente, né? A gente precisa de ter dinheiro para realizar as coisas, não vamos ser hipócritas. Então, lógico. Né? A gente precisa sim ter esse bem material, que é o meio, né? Não é o fim. Acho que tá aproveitando o gancho. Todo mundo que pensar, eu preciso fazer isso, que nem profissão. Eu vou ser médico porque ganha bem. Eu vou ser advogado porque ganha bem. Aí é onde geralmente a coisa desanda. Porque você está visando o dinheiro. Não está visando a profissão, o ajudar as pessoas, o construir e deixar o seu legado. Né? E aí você começa a deixar o dinheiro como fim, né? Então, se eu ganhar dinheiro, eu vou ser feliz. Daí acontece com muitas pessoas hoje, né? Ricas, que têm dinheiro bastante, né? Dinheiro, pessoas mais públicas que têm as fortunas aí divulgadas, que estão em depressão, estão com problemas, casos de suicídio, enfim, né? Que infelizmente são muito comum hoje. Então, será se ter o dinheiro lá, ter um saldão lá, 2 milhões lá, vários jarinhos, vai te deixar feliz realmente? Será que você teve o prazer de construir a sua vida como você gostaria? Uma coisa também legal, isso durante esse processo, porque isso é o que a gente fala, né? Aproveitar a vida durante também esse processo, né? A brincadeira está no processo, não está no final. Tá no final, exatamente. E também tem aquela outra brincadeira, né? Que
que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Mas né? manda buscar, Manda né? buscar, Então tem isso também. Então, lógico, né? Aqui não é hipocrisia falar que o dinheiro não... Lógico, a gente tá no mundo, vivemos no mundo capitalista e precisamos do dinheiro. Claro. Mas não pode ser o fim. Ele tem que ser um meio pra quê? Ah, eu quero dinheiro pra poder conquistar isso, conquistar aquilo. Aí começa a fazer sentido. Legal. Eu vi lá na tua rede social, né? Que você tem uma didática, você trabalha dentro... O que é? Uma empresa, uma franquia? É você legal, ligar... bacana. Conta sobre isso pra gente. Legal. Hoje, né? Hoje eu sou associado ao Grupo Primo, né? A Grão, que faz parte do Grupo Primo. Tá. Grupo Primo, né? Algumas pessoas conhecem, dos algumas olhinhos não. pequenininhos, né? Exatamente. Então, hoje, quem são as referências, né? Os influenciadores? O Thiago Nigro, né? Que é o Primo Rico, né? Então o nome dele ali já foi utilizado, o nome comercial ali, né? É o Primo Rico. E o Bruno Perini, são os principais, né? Hoje aí os sócios principais da empresa. Então, dentro do Grupo Primo tem um hub de soluções financeiras. Ok. Então, tem, por exemplo, tem a parte da educação, que tem a Finclass, né? Que a Finclass é um grande portal de conteúdo, que tem muito conteúdo sobre educação financeira, sobre negócio, sobre vários temas, criptomoedas, enfim, investimentos e assim vai. Então, é um dos braços, e um dos braços é a Grão. A Grão é a empresa que hoje eu sou associado, que faz a parte do planejamento financeiro. Daí, só para dar contexto, a gente tem hoje a Portfel, que é uma empresa focada na consultoria de investimentos. E aí, o que acontecia? Né? A nossa audiência do grupo era muito comum buscar, né? Porque o Thiago, quando faz um vídeo, por exemplo, o Nigro, é muito comum, as pessoas se empolgam, ele tem uma didática ali muito legal, então as pessoas vêm buscar, eu queria poder investir com a Portfel. Só que daí você já precisa ter um patrimônio. Então, esse gap, né, que seria ali, a pessoa tem que ter lá 100, 200, 300 mil, qual brasileiro hoje às vezes tem esse valor? Tem os que tem, naturalmente, mas não são todos. Então, tinha um gap entre a parte educacional, que a Finclass ajuda bastante, essa parte mais teórica, né? E daí algumas coisas você já consegue colocar em prática, mas e daí, para você pôr isso em prática, para sua família, para sua realidade? Daí foi onde veio a Grão, né? Que é uma das empresas do grupo que veio com um planejamento financeiro, que daí a gente vai cuidar de todas as etapas. Tem um nome simbólico, né? De grão em grão, de a galinha enche o papo. Exatamente, né? A gente usa bastante essa frase, né? Então, a ideia é o quê? Se você está endividado, sair da dívida, conseguir ter uma estratégia para sair, porque também isso é uma coisa que às vezes a pessoa acha que, eu vou deixar, vai caducar, né? Isso também já é lenda, tá? Já adiantando aí para quem tá assistindo. Não funciona mais. Já não funciona mais essa coisa de caducar, tá? Isso acabou, tá? Até uns anos atrás realmente até existia, tá? Então, entender... Ou seja, antigamente o cara estourava lá o cartão de crédito. O cartão e meio que deixava de lado, suja o nome e tá tudo bem. Depois limpava de novo e acabou. Crédito é fundamental. Exatamente. Ter um nome limpo para ter crédito no mercado. Exatamente, porque basicamente você quer comprar uma casa financiada, você quer comprar um carro, você precisa ter seu nome limpo, né, para poder financiar, né, se for o caminho ali, né, de aquisição. Então, o planejamento ele vem desde a saída da dívida, se for o caso, ou até aquele cenário. A gente fala que tem basicamente três grupos, né? O que ganha, que gasta mais do que ganha. O segundo, que ganha tudo que gasta, então é o 0 a 0 que a gente fala. E tem o que ganha menos do que gasta. Então são basicamente três. Todo mundo vai estar em vai ter um desses três. Aí, Mota, só por curiosidade, desses três que eu falei, você acha que qual que seria mais grave? Qual que seria mais grave? Bom, a resposta, teoricamente, é o que gasta mais do que ganha. Teoricamente essa. É óbvia, né? É óbvia, mas não deve ser. Mas não deve ser, né? Então, a gente fala, né? Lógico, não que você gastar mais do que ganha é bom. Não, logicamente, né? Não seria... o ideal. É irreal a gente falar isso. Mas por quê? É que nem, por exemplo, se você cai e se machuca com uma fratura exposta. Então, quando você tem a dívida liquidar, é uma fratura exposta. Então, de algum jeito, você vai buscar, às vezes, algum tipo de solução, né? Que seja uma... A atenção tá virada para ali. Né? Você vai olhar para aquilo, tá doendo, tá latejando ali, cair ali, né? Poxa, você não vai deixar isso para lá. Então, a gente fala que o endividado, geralmente, tá de olho ali, né? Nem que seja, às vezes, não do jeito certo. Pode estar de olho no sentido perdendo sono, enfim, mas tá ali. Ele sabe que existe, não tá esquecido. Agora, o que a gente mais pega é o que ganha tudo que gasta. Gasta tudo que ganha. Gasta tudo que ganha. Por quê? É o famoso 0 a 0. Porque parece confortável até vir um imprevisto.
Que aí o cara daí não vem tem o uma grande desemprego, reserva. daí vem o desemprego, então cara, vamos supor, a pessoa ganha 5 mil, gasta 5 mil. Ou às vezes um pouquinho mais, enfim. Daí vem um IPVA, vem o começo do ano, daí gasta um pouquinho mais, passa no cartão, beleza, e parece que tá tudo bem, né? E daí já tá contando com o 13º, né? Estamos em janeiro, já tá pensando no 13º. Na grana que vai entrar lá no final. Lá na frente, né? Contando com o ovo, né? A gente sabe o ditado, né? Enfim. Então, aí que mora o problema. Então, a pessoa já tá pensando em uma coisa que nem entrou. E nessa, ela se embola, né? Porque esse 0 a 0 é aquele confortável, Tamo indo. Eu pago as contas, tá tudo bem. Mas daí é onde vem o imprevisto. E tem mais uma coisa que é psicológica, que é o seguinte. O cara que gasta mais do que ganha, ele já aprendeu a conviver com isso. Ele aprendeu a conviver com as dívidas. Dá nó em pingo d'água, tira dali, pagar ali, daqui a pouco. Agora, o cara que tá no 0 a 0, quando ele tem um problema, ele não sabe. Daí, ele não tá nem treinado. Exatamente. Isso, né? Às vezes onde a pessoa buga, né? Que a pessoa se desespera. Sempre fiz tudo certinho, meu. Mas a bala é o que mais abala. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa, poxa, mas eu sempre paguei minhas contas, eu trabalho direitinho, eu sou uma pessoa boa, né? Daí ela começa a né, aquela reflexão, nossa, mas, pô, eu sou estudado, né? Muitas pessoas, às vezes, né, tem faculdade, tem pós-graduação, né? Mas por que eu não consigo lidar? Por isso, porque estava confortável, então o nosso corpo entra naquele, né, o status quo, né? A gente fica ali tranquilo. Mas só que daí, na hora que vem o imprevisto, daí, lógico, pensando em família, principalmente, pô, com certeza algum imprevisto vai vir. A gente pensar há 5, 6 anos atrás. Quem diria que a gente ia passar por uma pandemia? Pois é. Graças a Deus estamos aqui vivos, né? Nem todos tiveram essa chance, né? Quanta gente ficou sem trabalhar. Sem trabalhar, então meses, né? Desempregado, né? Era a perspectiva de saber quando você ia voltar. Você nem tinha noção, né? No início ali foi assustador, né? Assim, acho assustador, que a pessoa não... mundo, tinha né? muita gente, por exemplo, quem trabalha, como é que se diz? Que trabalha sozinho por conta própria. Isso, autônomo, né? Autônomo. Nossa. De um dia pra noite acabou. Barbearia, eu tenho um colega que é barbeiro, tinha que fechar, não pode abrir, né? Teve aquele período lá, né? Enfim, e aí? A minha área, que era a área a área da cultura, por exemplo, acabou, não tem filme, ninguém pode se encontrar para fazer, para gravar nada. E aí, senta e faz o quê? Quer dizer, exatamente, né? A parte artística, né, teve muito impacto, né? Então, poxa, e aí, né, o que eu falo, lógico, jamais falar que isso foi bom no aspecto da pandemia foi bom, jamais, não essa é a palavra. Claro. Mas muitas pessoas começaram a olhar um pouco mais para o planejamento financeiro, por exemplo. E a tecnologia, né? desculpa, então, saindo, ela deu uma evoluída veio, né? Deu também, aquele né? up. Então, lógico, né? Nesse aspecto, teve o lado... Teve algum lado, né, de aprendizado. De aprendizado, exatamente. Acho que essa é a palavra, né? Um lado bom, né? Um ponto que nisso que você falou, a dívida em si não é uma coisa ruim. Se tiver sob controle, né, vamos dizer assim, se você for uma coisa que está consciente, né, que nem, por exemplo, vai fazer um financiamento, né, se você tem clareza do seu orçamento, quanto entra, quanto sai, para onde está indo, não tem os furos no balde, fala, não, isso aqui cabe no meu orçamento. Então não é um crime, né? Vou comprar um meu imóvel, por exemplo. Não é um crime, né, você ter um financiamento, você está pensando às vezes no futuro, natural. Lógico, existem caminhos, né, com o planejamento, às vezes a gente tem alternativas, né, não quer dizer. Mas não é um crime, né, nossa, não pode financiar, não pode, não é isso. Mas o problema é que a grande maioria, né, às vezes por não ter essa base, né, que eu falo como se fosse o alicerce da casa, é a organização financeira. É você saber, né? Você vai construir, você tem que fazer uma fundação forte para dar os próximos passos. Seja financiamento, seja para montar até uma reserva de emergência, né? Que é um dinheiro que a gente deixa ali, né? Num lugar fácil para você pegar, né? A reserva, resumidamente, é isso. Se você não sabe muito bem quanto você ganha, quanto você gasta, como você vai ter uma reserva compatível com a sua realidade? R$1.000. Daí, R$1.000, aí você fica desempregado 3, 4 meses, o que adianta? Dependendo, logicamente, a realidade da pessoa. Vai salvar o quê? Vai pagar ali a conta de luz e água e o resto, né? E no próximo mês, né? Então... Mas aí disso você falou, você ter um mentor financeiro, por exemplo, há um tempo atrás, eu estava querendo comprar um carro, beleza. Aí eu tinha lá o cartão do Mercado Livre, Mercado Pago. O cara falava, você pode gastar até não sei quanto, e aí você divide, faz. Eu falei, beleza, mas deixa eu dar uma simulada. Eu falei, cara, mas eu tô achando que tá muito caro esse dinheiro. Então, mas tá vendo? Só que, mas é pelo cheiro. Aí você fala, mas peraí, será? Que no Nubank ou na casa. Daqui a pouco a gente entra na trend aqui. Será? Será? Aonde que vai ter as taxas melhores? Eu acho que. E aí, só que aquilo que a gente estava falando antes, quer dizer, você não pode ser especialista em
tudo. Você... É melhor você pedir ajuda para alguém, terceirizar, né? Algumas decisões, né? Então é aí que entra o mentor. Então, por exemplo, até na hora de procurar uma dívida, né? Até que o Leandro comentou. Então, vai primeiro, lógico, você entender, né, essa base que é ter o orçamento, mas também entender sobre, às vezes, as taxas, né? Então, o que é uma boa taxa de juros hoje, né? Então, eu quero um objetivo, eu tenho uma margem para poder pôr isso no meu orçamento do mês a mês, mas qual taxa é boa, né? Onde buscar essas taxas? Então, isso também faz parte de uma mentoria do planejamento financeiro. Você saber buscar também melhores condições para viabilizar aquele projeto. Não obrigatoriamente quem procura um mentor, quer dizer que o cara tá fudido. Não. Assim, quando o cara tá bem com grana, ele fala, mas eu acho que eu posso me sair melhor. Né? Exatamente. Qual que é o próximo passo? Né? O que eu posso fazer para evoluir? Né? Isso. Melhorar? Ou seja, então, eu imagino que você tenha mentorandos, né? Que seja o cara que já ganha uma grana e fala, como é que eu posso... Isso, né? Vou então pra carta de consórcio, eu vou para cá, vou para lá, quer dizer, eu vou para investimento, mas quanto que é perigoso isso? Exatamente. Outros que não, que eles querem arrumar a casa ainda, arrumar né? a casa ainda. Bagunçado, vou botar as coisas no lugar. Então eu tenho né? Então tem sim, porque muitas vezes é isso, né? É o que eu falei, os sonhos são infinitos para um orçamento finito. Então, mesmo os que têm uma renda um pouco melhor e às vezes está ali no famoso 0 a 0, está muito confortável, eles falam, opa, mas peraí, eu quero algo a mais. Se eu quero ter, sei lá, hoje se fala muito da independência financeira, será se o que eu estou fazendo hoje vai me levar à minha independência financeira? Daí aquela pulguinha atrás da orelha. Posso agilizar esse processo. Exatamente, né? Eu quero agilizar, quero ver se pelo menos eu estou caminhando para isso. Acho que a primeira palavra, Mota, não é nem se agilizar. É ver se o que eu faço hoje tá me levando. É aquela coisa do plantar, né? Será se o que eu planto hoje, por exemplo, se a pessoa já poupa, né? Então ela poupa lá R$500 por mês, R$1.000 por mês. Esse valor tá levando ela pra independência financeira, para a conquista dos objetivos no meio desse caminho, né? Quanto tempo, né? Quanto ela gostaria? Posso encurtar esse tempo? Posso encurtar isso? Daí já é o segundo passo. Mas então saber esses números é fundamental, porque senão você vai estar ali caminhando, que nem eu falo do GPS. Então vamos supor que você não definiu o ponto B. Você vai andando lá, só deixa o GPS e você vai indo pegando rodovias aleatórias ali para ver onde chega. Mas daí às vezes você vai chegar lá e vai falar, nossa, mas não queria estar aqui. É o que acontece com a grande maioria das pessoas. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho tá bom, né? Exatamente, que nem diria Alice no País das Maravilhas, né? Mas aí, cara, aí tem algumas questões aí. Primeiro, sobre o teu trabalho especificamente. O cara, quando resolve te contratar, ele assume e entende que vai ajudar a vida dele, de ter um mentor financeiro, né? Ele faz o quê? Ele abre as contas todas com você? Ele te mostra... eu gasto tanto ali, eu gasto tanto ali. Aí tem vezes que o cara deve querer mentir pra você também. Olha, tem casos que o cliente só vai se abrir, vamos dizer assim, principalmente endividado, né? Às vezes já tá num processo emocional meio complicado. Depois de 3, 4 meses, ele vai aparecendo, né? Mas tem mais essa dívida, tem mais essa aqui. Porque a pessoa fica, né, ali, naturalmente... Sem graça, né? Então, no caso do endividado, isso é bem comum, tá? Às vezes vai aparecendo dívidas ali no decorrer do trabalho. Mas daí, né, por exemplo, o primeiro passo é isso. Se for endividado, a gente identificar, né, essas dívidas, que às vezes a pessoa não abre de antemão, mas a gente já vai trabalhando isso. E lógico, a ideia hoje a gente usa uma ferramenta que serve para fazer todo esse processo do planejamento. E essa ferramenta, ela traz, a gente vai desde o básico, né, que seria ali uma parte de mapeamento das dívidas e tudo mais, e esse levantamento do orçamento, né? Então a gente consegue fazer hoje de uma forma automatizada. Tem uma tecnologia chamada Open Finance, não sei se você já ouviu falar. Open Finance. O Open Bank é mais famoso, que os bancos trocam informações entre eles, que você pode compartilhar, por exemplo, com o banco A, com o banco B, e ele pode te liberar um crédito, é mais para te vender algum produto, né? O score, o seu score, né? Então é mais para te empurrar algum produto, enfim, né? Não vou. Mas na verdade ele usa isso para ter segurança de como é que você tá a tua saúde financeira. Isso, né? Exatamente. No fim das contas, é para ele ter mais segurança e poder te oferecer às vezes um crédito, enfim, né? Que nem sempre é ruim, que nem a gente até citou ali agora há pouco. Enfim, mas a gente usa o Open Finance, que a gente faz isso de uma forma automatizada. Mas antes de falar dele, só vou dar um passo para trás rapidamente. Vai lá. Quem está assistindo aqui agora, se você hoje está meio bagunçado, não sabe muito bem como que tá as finanças, o que eu recomendo? Pega em 3 passos, tá? Vou dar 3 passos para você já poder começar a fazer essa parte do orçamento, né? Quem quiser anotar aí, já pega o caderninho. Primeiro passo
é a gente pegar um histórico de 3 meses. Pega a fatura do cartão, pega o extrato do banco de 3 meses, dos últimos 3 meses. Pega essas informações. Depois, você vai começar a somar separado por categoria. O que é categoria? Por exemplo, gastos com mercado, gastos com lazer, gastos com casa, né? Então você vai separar por categorias ali principais, né, que a gente tem ali no dia a dia, e você vai pegar. Então, por exemplo, você vai pegar a fatura, isso aqui foi mercado, vai lá e põe lá. Isso aqui foi lazer, vai lá e põe lá. Vai lá e põe lá. E você vai fazendo esse levantamento. Então, isso é basicamente o segundo passo já. O segundo passo é você somar esses valores separado por categoria e depois você divide por 3. Por que 3? Porque a gente pegou um histórico de 3 meses. Ok. Então você vai chegar numa média, né, desses 3 meses. Então vamos supor então que, não separa os 3 meses, soma tudo soma direto. tudo num primeiro momento, né? Tá. E depois, no segundo momento, que daí seria o segundo passo, a gente divide isso por 3, né? Tá. Que isso vai te dar uma média de gastos por categoria. Então, eu gasto em média de mercado R$1.000. Um exemplo. Tá. Eu gasto em média com lazer R$500. Eu gasto em média com carro, com transporte, a parte de combustível, R$500, por exemplo. E aí, é onde eu gasto em média com lazer, com stream, tô gastando 200 por mês, 300, né? E aí você vai ter o segundo passo, você vai ter uma clareza para onde, como que tá o seu orçamento. E o terceiro passo, que eu acho que é o mais importante, né, depois que você fez tudo isso, é você criar o quê? Alguns tetos de gasto. A gente fala que é uma meta, mas eu gosto de chamar de teto de gastos. Por quê? Por exemplo, você identificou que gasta com o stream R$200. Você fala, poxa, mas isso aí não tá legal. Precisa de eu fiz tanto, aquela né? continha de objetivos, né? Daí lembrando que eu falei lá no início, e eu preciso guardar R$100 por mês. Poxa, então eu vou pegar e vou pôr um teto. Então, com o stream, eu vou gastar no máximo R$100. E daí você pode ir lá, já fazer alguns movimentos, às vezes cancelar ou trocar de stream e tudo mais, por exemplo. E daí, durante o mês, que ainda está dentro do terceiro passo, é você acompanhar, porque o stream você vai lá, cancela, já resolve. Certo. Mas vamos supor que você pôs uma meta de gasto com um restaurante. Você está falando de mercado, por exemplo. Mercado, você vai lá, você vai no mercado lá, custa X. Isso. Só que você começa a ir no mercadinho para comprar as coisas daí que é compra meio 2X. picadinho, né? Alguma coisa assim. E Então aí você acompanhar isso exato. durante o mês. Então esse é o pulo do gato. Mercado, quando a gente fala o mercado, o grosso do mercado, arroz, feijão, isso são gastos mais obrigatórios. Eu nem falo dele exatamente. Não dá pra sair, às vezes esse aí já não tem muito o que fazer. Aí a gente entra numa categoria que a gente chama de restaurante. Mas entra delivery, iFood, pizza, aquelas guloseimas. Então essa aí geralmente que a gente fala que é uma das despesas não obrigatórias das categorias, você identificar quando você está gastando em média, então eu gasto 500. Pô, mas tá muito, eu não posso, pela minha renda eu não posso. Eu gasto 1.000, gasto 1.500, lógico, cada um na sua realidade. E aí você define esse teto de gastos. E daí durante o mês você acompanhar. Né? Então você pode usar ali uma planilha, um caderninho, para você poder ir somando e falar, já gastei esse mês com isso, 200, 300. Opa, então minha meta era 400, então eu vou segurar um pouquinho. Então, são aquelas coisas que às vezes você pode dar aquela segurada no decorrer do mês. Mas por que que isso tem que ser acompanhado durante o mês e não depois que chega a fatura? Porque senão já foi. É que nem o leite, né? Você vai na mesma Sabe média o leite, né? Você tá lá, né? Você tá olhando ali e tal. Daí você vai embora, a hora que você vê o leite já derramou. Aí não adianta chorar mais. Claro. Então é que nem no orçamento. Depois que você monta esse orçamento, você acompanhar isso para antes de derramar. Então você viu que o leite começou a subir, né? Fazendo analogia, você apaga o fogo. Leandro, tá? então, cara, uma coisa que eu vejo psicológica. O cara tem que primeiro saber que ele tem que passar a acompanhar. Ele tem que se disciplinar. Isso. Não é nem disciplinar a não gastar, é disciplinar a fazer o acompanhamento. Isso, acompanhamento. É a falta Porque senão ele não sabe, né? E isso é uma batalha às vezes. Porque como a gente não teve educação financeira de berço, né? Depois eu quero chegar aí. Educação. Então, isso é quase que um confronto interno, né? Nossa, mas por que eu vou olhar isso? E aí ainda mais quando a conta não fecha, daí a pessoa começa a não querer olhar mesmo, né? Mas esse é um ponto muito importante. Então, você fazer esse mapeamento, eu falo que é a base para você dar os próximos passos para chegar na realização dos projetos, na independência financeira. Legal. E aí, né, só falei e voltei um pouquinho, porque hoje a gente tem uma ferramenta que a gente faz, né, o planejamento que usa o Open Finance. Então, esse histórico, ele puxa automaticamente, 3 meses. Cartão de crédito, Pix, todo o movimento bancário. Tem o conta A, B, C, joga tudo lá.
né? Tá. Então isso ajuda a gente chegar muito rapidamente nessa média dos últimos meses, separado por categoria, tudo mais, você só ajusta ali às vezes, o Pix do João foi a padaria, né? Então eu vou lá e falo pro sistema, isso aqui é padaria, ele aprende e depois já não te pergunta mais. Então ali você... Eu tenho duas perguntas. Uma que eu imagino que daqui a pouquinho, um dos próximos passos, a partir da hora que você controlou, é depois como melhor investir. Isso, exatamente. Então exatamente. Então primeiro a gente organiza a casa, né? Põe as coisas no lugar, daí naturalmente agora onde investir? Como investir? Qual o produto, né? Porque produto de investimento, Mota, tem um monte. LCI, LCA, fundo imobiliário, ações, mas pera lá. Qual que é o meu perfil de risco? Qual é o meu perfil de risco? O meu perfil de conhecimento. De conhecimento, né? Então já começa por aí. Qual que é o meu objetivo? Porque por isso que a gente separa, né? E daí onde a gente vai montar, a gente monta uma política de investimentos. Que é o quê? Entender os objetivos, né? A gente usa um modelo internacional, né? Que chama Goal-Based Investment. Resumidamente, são investimentos baseados em projetos de vida. Okay. Então, primeiro a gente mapeia essa parte dos projetos, por isso que eu falo que a primeira coisa do planejamento, antes de pensar em meta, em organização orçamentária, é saber o que a gente quer. E aí a gente, sabendo isso, a gente organiza a casa, começou a sobrar dinheiro, a gente vai guardar o dinheiro. Então, eu quero trocar de carro ano que vem. Pô, então eu vou investir numa coisa, num produto. Vai ter um produto bom para isso. Agora eu quero trocar de casa daqui 5 anos. Vai ter outro produto de investimento. Claro. Então, que você pode buscar uma rentabilidade melhor, lógico, alinhado sempre ao seu risco. Não vai precisar tanto daquele dinheiro, né? Então você pode deixar ele por um pouco mais de tempo. A minha independência financeira daqui 10, 15, 20, 30 anos é outro investimento. Então, o produto de investimento, ele tem vários. Mas daí qual que é bom para minha realidade, para os meus projetos. Legal, perfeito. Cara, aí vamos para um outro ponto, que é o seguinte. Que caiu, digamos, aí o cara... Vamos pensar que um percentual das pessoas te procuram que tá ferrada. Nossa, meu Deus. E aí ele fala, pô, e agora eu vou colocar o custo do Leandro no meu custo. Fala, Leandro, você vai ajudar a me afogar, Leandro. Você vai me afogar, vai me afundar mais, né? Qual é o seu problema financeiro? É o Leandro. Ele é meu problema. Ele é o meu problema financeiro. Cara, é isso mesmo. É comum. A pessoa fala, mas se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou te pagar para você não resolver meu problema de dinheiro? Exatamente. Então me conta sobre isso. Como que funciona, né? Me dá o seu chaveco, Leandro. Então vamos lá, né? Então, qual que é, né? Primeiro, né? Por isso que eu falei, tudo é muito individual, muito personalizado, né? Por isso que o valor do serviço a gente vai avaliando também conforme o momento também de vida, né? Da pessoa. Por quê? A pessoa, é o que eu falei, quando a gente organiza e põe lá na ferramenta, entende o histórico, que nem eu acabei de falar aqui, a gente começa a achar os furos no balde, que foi o que eu falei lá no início. Então, a gente começa a ver os pequenos furos. E aí, a gente começa a montar o quê? Aquele acompanhamento, né? Então, o sistema já vem bonitinho. Gastei de restaurante até agora R$100, R$200. Passei mais o cartão lá, ele já aumenta ali para 300 automático. Então, ali a gente cria as metas. E aí, né, eu até vou contar um caso aqui de um casal de clientes, tá? Aqui a gente chama eles carinhosamente, eu sempre uso o nome fictício, Eduardo e Mônica, né? Porque a gente não vai falar, né, uma coisa particular, mas é um cenário que aconteceu mesmo. Então, o Eduardo e Mônica chegou poupando 0 por mês, R$0. Daí, eu apresentei, mostrei como que funcionaria o trabalho e tudo mais, e daí... Esse Eduardo e Mônica, eles ganhavam lá na média, os dois juntos, era alguém em torno de R$10 mil. Lógico que tá aqui novamente, cada um é um momento, tá? Aí, eles ganhavam 10, mas gastavam 10.300, 10.400, aquela coisa. Pegava um pouquinho do limite, do especial e tal, e tava naquele 0 a 0, né? Até faltando um pouquinho já. E aí, você pergunta, né? Daí talvez você fale, mas como que essa pessoa te pagou? Aí, é exatamente aí que entra o trabalho. Por isso que a parte da organização... então eu vou me organizar para contratar o planejador. Não, é um dos pilares, né? Então, o que eu faço? Esse casal, o que a gente fez? Fez essa otimização orçamentária, criou as metas, e de um mês para o outro, eles começaram a ter uma folga no orçamento. De um mês de trabalho, tá? Que eu não estou inventando, foi um caso real. Então... Eles não estavam, né, não poupavam nada. No outro mês, né, eles começaram a ter uma folga no orçamento, que isso foi quase R$3 mil. Porra. Pra quem poupava 0. De repente, se eu poupar 3, pensa comigo, quem tá assistindo. É um sonho. A gente tá falando de mais de R$35 mil. Os furos da tubulação eram enormes. Exatamente. Né? Então, o furo mas todo mundo é o mesmo... Não, lógico que não. Depende. É um exemplo. Então, daí só para concluir o raciocínio... Com vontade.
Aí é onde a gente mostra o valor, por quê? Daí se a pessoa vai me pagar, vamos supor que o meu trabalho custasse R$1.000. Eu tô falando qualquer valor aqui, tá? Não se assustem, não é isso. Custa R$1.000. E daí a pessoa não poupava nada. Então ela podia seguir sozinha e deixar 3.000 indo pelo ralo. Concorda comigo? Claro, não claro. quero, não vou seguir, tá Claro. tudo bem, ninguém é obrigado, tá? Claro. Mas daí a pessoa é 3.000. Poxa, se ela me contratar, que foi o que aconteceu com o Eduardo e Mônica, eles me pagam os meus R$1.000 supostos, tá? Não é o valor. E fica com 2. É melhor do que 0. Eles ganharam muito. Ganharam muito. Então, né? só nisso. Eu só tô falando de otimização orçamentária. Ou seja, nesse Daí- caso, tá me contando, é quase uma comissão. Exatamente, entendeu? É quase um Dentro do rebate que eles ali do que eles ganharam, ganharam, entendeu? Então isso eu tô falando de um item. Daí é que a gente entrar em investimento, investir com qualidade, a parte de proteção, que também é uma coisa que é negligenciada rapidamente aqui no planejamento, a gente tem uma parte que é muito importante. A gente tem as conquistas dos objetivos, os casa, carro, por exemplo, né, para quem quer, patrimônio, mas só que daí vem uma outra parte, que é proteger isso que você conseguiu. Então, não é também só conseguir. Então, um exemplo rápido aqui, né, que eu falo muito para as pessoas. Você comprou um carro. Você juntou lá um dinheiro, tal, devagarzinho foi lá e comprou um carro. Daí você sai e de repente bate esse carro. Bateu no poste. Poxa, qual que é o prejuízo que você pode ter, Mota, quando você bate o carro? Pode perder tudo ali. Pode dar uma perda total, ou pode ser um amassado ali, mais ali, você faz ali o martelinho de ouro, é um dos gastos que você pode ter. Mas, e daí, vamos supor que nessa você estava indo embora, em vez de você bater no poste, fechou o farol, você foi lá e bateu no outro carro. Aí o custo já é um pouco diferente, que já são 2 carros envolvidos, né? E aí, no terceiro caso, né? Pô, você viu o cachorrinho, você é defensor dos animais. Fala, não vou atropelar esse cachorro. E joga pro lado. Daí tinha uma Ferrari do lado. E você bateu na porta. E ainda tinha uma pessoa ali no passageiro. Esse caramelo, hein? Esse caramelo deu trabalho, né? Enfim, então a perda vai além da perda material. Às vezes pode ter algum tipo de processo, enfim. Então, por que eu falo isso? Porque o carro é o mais comum, né? Geralmente, quando você compra o carro, a primeira coisa que você faz é o quê? Seguro, né? Não vou generalizar, não é todo mundo, mas a grande maioria, porque isso já é comumente. Mas daí dentro do planejamento a gente também tem a parte de proteção de casa, tem a parte de proteção da renda, tem a parte, Deus me livre, sofre um acidente, fica afastado, também dá para proteger isso. Então, a gente blinda tudo isso para quê? Para de repente você não ter que desfazer de tudo, né? Por exemplo, quando acontece algo grave na nossa família, uma doença, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa sai vendendo tudo, né? Que às vezes conquistou durante a vida para poder pagar um tratamento, para poder pagar alguma situação de emergência. Às vezes em quando você tem como pagar uma coisa barata, de um seguro de incêndio, de repente... por exemplo, né? Por exemplo, exatamente, um imóvel. Você gasta lá 300, 400, 500 mil reais. De repente pega fogo, isso vai a zero, né? O que acontece? Você perde todo esse patrimônio. Teve uma loja de moto em Cerquilho, aconteceu isso, não tem? Nossa, muito tadinhos, triste, né? Muito triste. Alguns clientes que têm essa dificuldade entre patrimônio e liquidez, tem muita diferença, o cara tem um patrimônio... Exatamente, eu tenho um cliente, né, até por sinal, que ele tem bastante patrimônio físico, né, que é o imóvel, né, ele tem ali um patrimônio grande em imóveis, mas está tudo, né, ali que é patrimônio não líquido, né? O que é patrimônio não líquido? Por exemplo, se ele precisar de um dinheiro amanhã, ele não vai ter esse dinheiro na mão, né? Ele pode vender um imóvel? Pode, mas vamos lá, né? Vamos ser sinceros, né? Dependendo, tem casas aqui que tá ali 3, 4, 5 anos, né? Pra conseguir vender. Então, até vir esse dinheiro pode ser um grande problema. Então, tem pessoas que às vezes têm essa coisa, eu tenho patrimônio, mas o patrimônio imobilizado é uma coisa, o patrimônio investido com certa liquidez, né? Não digo que precisa ser todo o patrimônio investido, mas uma parte, né? Que é a reserva, para alguns projetos mais curtos, é bom você ter, tá? Então, isso também é uma coisa que faz parte do planejamento também. Não sei se eu perdi a linha de raciocínio, mas não, acho que... Belezinha. Outra questão, posso... Claro, fica à vontade. Não, você pode mandar só. Aí não precisa que você tenha um microfone, senão na hora que sai o vídeo ninguém escuta o que você fala. Vai, manda bala. É questão de conflitos familiares. O cara contrata você, mas ele está carregando o peso da família, do custo da família, porque o cara está indo sozinho. A família já não quer. Às vezes. Tá tudo tranquilo. Não vou mexer. Como que você media esse tipo de conflito? Isso é um ponto, né? Até pegando um gancho, né? Que a gente falou um pouquinho, que hoje, né? O meu trabalho, ele é muito mais além
do que os números, né? Então, o planejamento financeiro, né, o mentor financeiro, a gente vai além dos números, é a parte da psicologia financeira, né? Então, por exemplo, nesse caso que ele citou, às vezes acontece. Então, às vezes o marido está engajado, a esposa não está, ou vice-versa, né? E aí, geralmente, né, tá te respondendo, Leandro, meu xará aqui, a ideia é o quê? A gente chamar a família para participar, seja na própria reunião comigo ou entre eles. Então eu estimulo a pessoa a chamar a família e colocar os pingos nos i, né? Então, legal, você quer isso? O que vocês querem conquistar? Lembra que eu falei que o começo não é falar de economizar, de gasto, dos planos e sonhos. É dos planos e sonhos, exato. Então, vamos listar, eu quero isso, quero aquilo, né? Então, família, para a gente conquistar isso, a gente vai ter que guardar dinheiro, vai ter que fazer isso. Vocês preferem, hoje, comer uma pizza a menos, seguindo lá o exemplo, e conseguir conquistar esse objetivo, ou não? Eu não posso fazer isso, então vocês vão viver o hoje e vão acabar não tendo nada amanhã. Tudo bem também. Tudo bem também. Se é uma decisões, visão, são decisões, né? Mas lógico, racionalmente, né? Ninguém vai falar, às vezes abrir mão de uma pizza, tô dando um exemplo aqui da pizza, é muito melhor. Se daqui a pouco eu vou poder, por exemplo, quero ir pra Disney, né? Hoje tem pais, né, que o sonho é levar os filhos na Disney, por exemplo, né? A pessoa quer dar um carro, quer dar um estudo. Poxa, então se eu abrir mão disso, vai me levar para chegar nessa conquista, daí é por isso que eu falo que a gente começa primeiro por quê? Por que fazer isso? Aí depois a gente trabalha. Então, tentar trazer a família é um dos caminhos que a gente usa para mediar isso. Legal. Né? Ou seja, precisa do suporte, do apoio familiar. Exatamente. Via de regra para o negócio dar certo. Dá certo, exatamente. Porque se o cara ficar resolvendo só agradar todo mundo, só todo mundo, não dá. Né? Daí ele vai ser o chato da história, às vezes, né? Não, tem que economizar. A pessoa, mas por quê? Porque ela não teve esse porquê claro. Então, a hora que a gente traz, às vezes, né? Geralmente, quando é marido e mulher, eu gosto pelo menos os dois estar junto, tá? Então, até esse é um ponto, se você um dia for conversar comigo, se tiver oportunidade, a recomendação tem o cônjuge? Traz. Vamos conversar junto. Por quê? Porque os dois vão começar a entender um pouco mais desse mundo, né, do planejamento financeiro, e também vai tirar dúvida e tudo mais. Então é aí que a gente começa... o comprometimento, né? O engajamento que você falou. Exatamente, o engajamento. Legal, Leandro. Ou seja, você faz reuniões presenciais, isso é online? Virtual, hoje, né, até pegando aí por causa da pandemia, o modelo foi totalmente adaptado. Hoje em Cerquilho, tem em Tietê, que às vezes a gente faz ali o presencial, toma um café junto, tudo bem, troca uma ideia, bom, né? Bom também, né? Mas no geral, pela correria do dia a dia, a maioria é feito online, virtual, né? Então hoje é muito bem adaptado, isso dá para fazer muito tranquilamente, né? E o atendimento, né? Geralmente a gente faz ali, né? É um acompanhamento, né? Então não é simplesmente, tá aqui, ó, a receitinha de bolo, vai lá e faz sozinho. Não é assim que funciona. Não adianta, isso não dá certo. A gente já por experiência... Senão vai para os vídeos, senão vai para os vídeos, ou também os cenários. Lembra que eu falei das mudanças? Lembro. Né? Então hoje, talvez esse plano aqui é perfeito. Mas amanhã você foi mandado embora. O GPS precisa se recalcular. Vai se recalcular a rota. Então a gente não acredita nesse modelo. Então hoje a gente tem esse acompanhamento. Ou seja, você está me dizendo o seguinte, aqui tem um acompanhamento, ou seja, você não presta uma consultoria avulsa. Isso, não. Não é isso. Não é isso. A ideia Porque vocês não chegaram é à conclusão que porque não funciona. A gente, por experiência, já fizemos isso lá atrás, mas não fez sentido. Tá, e aí mais uma Porque pergunta. A pessoa depois cai no Desanda erro, depois, não né? sabe o que fazer, toma uma decisão errada, e às vezes uma decisão custa ali, né, anos, né, de um planejamento, entendeu? Uma dívida mal feita, uma ação de impulso ali pode detonar. E depois, eu tive planejador, mas você fez então... ali você se aloprou, né, mano? E aí, ou seja, cara, e aí a próxima pergunta existe mentor financeiro para todos os bolsos, Leandro? Olha, hoje, é o que eu falo, a gente tem, lógico, tem mentores e mentores, né, que nem hoje eu sou associado ao Grupo Primo, que é um grupo grande e tudo mais. Então, naturalmente, você tem toda uma estrutura mais robusta, né? Então, eu posso te dar essa resposta, eu acredito que sim, tem para todos os bolsos, mas, naturalmente, quanto mais você queira, né, vamos dizer assim, também de benefícios, vamos dizer assim, o que é de benefícios? Não sei. Que você quer mais uma coisa mais robusta, quer uma empresa. Claro. Né? Hoje eu sou associado a uma empresa. Certo. Então, naturalmente, né, tem todo esse... Seu público é diferenciado. É um público, né, diferenciado, mas não que mas não o como diferenciado? Só para a gente deixar bem claro... É que nem eu falei, tá? Aqui, ó, só para a gente ter, em faixas de renda, sem brincadeira, hoje eu tenho clientes que ganham R$2.000. Tá bom. Por mês. Tá. Então,
2.000 para cima já é possível. Então, para todos os bolsos. Né? Basicamente para todos os bolsos, né? A gente tá falando um pouco mais do salário mínimo, né? Então, sim, lógico, né? E daí sim, são momentos e momentos. A pessoa ganha 2.000, mas tem 5 famílias, 5 pessoas na casa para sustentar. Com 2.000, naturalmente, não vai caber, né? Então, são coisas tem que também caber, né? Tem que caber de alguma forma, né, ali. Mas sim, acho que dá para atender. E lógico, daí se a pessoa buscar, às vezes quem tá iniciando carreira, né? Que nem hoje. Hoje eu tô aí ali trabalhando com planejamento desde 2019, né? Então, já tem se ali foram 6, 7 anos, né? Tô indo para 7 anos. Então, né, hoje a gente fala, né, que é um planejador sênior, que já tem uma experiência, tem uma robustez, naturalmente, isso, né, tem um valor agregado, né? Naturalmente. Lógico. Mas tem, às vezes, planejadores mais júniores, por exemplo, né, ou até que não são associados, a empresa trabalha totalmente independente, que vai ter valores melhores. Então, né, para não desanimar, é possível sim você ter um planejador, um mentor financeiro hoje com ou seja, qualquer renda. Se alguém de qualquer faixa se interessar, procura o Leandro, que ou ele consegue indicar e consegue mostrar caminhos. E é o que eu falo, tá, Mota? Isso é muito legal, até abrindo a oportunidade. Vamos conversar. Eu tenho interesse. Me chama, tá? Hoje, para quem tá aqui assistindo, né? Já vou até dar um spoiler aqui. Não, e dá né? Já o seu Instagram, seu telefone, o que você quiser, tá? Seus contatos. Então, aqui no meu contato, tá? O meu Instagram, minhas redes sociais, você me acha @LeandroMentorFinanceiro, tá? Okay. @LeandroMentorFinanceiro, me acha no Instagram, TikTok, YouTube, né? Tem todas essas redes ali, tá? O meu celular, né? Para quem quiser entrar em contato, é o DDD 11, né? Que sou ali de São Paulo, ainda mantive o meu DDD 11. 9, Nossa, me deu branco aqui, desculpa. 9, 37, 36, 32, 24. Repetindo, 9, 37, 36, 32, 24, tá? Então, quem quiser, entre em contato, tá? E aqui, quem tá assistindo, quem chegou aqui até o final, né, do podcast, que às vezes, né, é um assunto que é interessante, mas às vezes a pessoa se perde, mas para você, que chegou até aqui no fim, eu vou oferecer aqui, tá, Mota? Eu não tinha combinado nada com ele. 5 vouchers. 5 vouchers para uma consultoria financeira gratuita. Então, 5 primeiras pessoas que verem esse podcast me mandarem mensagem, eu vou disponibilizar uma consulta financeira gratuita. Em torno de 40 minutos, tá? Uma conversa, um papo, para mim entender o momento da pessoa, da família, e poder já dar os próximos passos práticos. E aí, naturalmente, se fizer sentido, a gente pode continuar numa parceria juntos também. Tá, muito legal. Então, olha, ele tá falando... Hã? Tem que falar que viu pelo Matraque Mota. Isso, exato, isso. O cupom, né? O cupom ali promocional. Que viu no Matraque Mota. Exatamente. Bom, então ele tá falando que tem 4 vouchers, para saber atenção, porque um já é meu e eu vi primeiro. Azar de vocês. A notícia boa, ó, a equipe aqui já garantiu um voucher aqui, já disponibilizei então, pela oportunidade. Tá, então tem 5 ainda. Tá, ainda tem 5. Tem 5, tá? Tá vendo como eu negocio bem? Já ganhei 7, aí, já ó, foram... Tá vendo? Eu quero ver se eu vou ter a agenda, mas vamos lá. A ideia é poder atender, tá? Então, desculpa só para concluir a linha de raciocínio rapidinho. A ideia, tá, pessoal, dessa conversa, exatamente isso. É mostrar o que, né, o momento que você está e como a gente pode ajudar, como eu poderia ajudar. Eu, Leandro, como mentor, a ideia é o quê? É despertar e plantar a sementinha. Né, que nem hoje eu ministro palestras, né, exatamente para poder difundir essa ideia. Né? Eu entrei nesse trabalho, né, até não comentei sobre isso, exatamente porque eu via que as pessoas ao meu redor, né, trabalhava com tecnologia lá atrás, tinha ali salários até que razoáveis, realidade de vida muito parecida com a minha e não conseguia realizar os objetivos. Isso que me motivou a transitar, né, para trabalhar com essa parte das finanças. E então, por isso, eu quero que hoje, você que está aqui, desperte essa sementinha. Seja falando comigo, se for o caso, se tiver a disponibilidade, se conseguir ser rápido aí no gatilho e garantir um voucher, ou seja, para procurar conteúdos por conta própria. Um vídeo, sabe, buscar ali no meu próprio canal do YouTube, quem entrar lá, tem bastante conteúdo sobre educação financeira, que isso é um ponto também que é muito importante, então vai trabalhando esse ponto. Eu quero que seja só a sementinha, só o começo. E quem sabe, né, agora ou lá na frente a gente volte a conversar para falar um pouquinho mais e aprofundar especificamente no seu cenário. Show de bola, muito bem. Pode, claro. É sobre reserva de emergência. Ah, legal. Eu acho que tem 2 tipos de reserva de emergência que são importantes.
que eu estou fazendo é estocar alimentos, pegar barato, você guardar para não precisar gastar mais caro, ainda mais com a questão de guerra agora, você não sabe como vai ser amanhã. Exato. Até a pandemia ensinou muito isso. E tem reserva financeira de recursos para você pagar água, luz. Isso, exato. Como é que funciona isso? Explica um pouco para a gente, pode dar uma dica. Legal, ó. A receitinha de bolo, né, que não, daí já, né, a ressalva que não serve para todo mundo, mas em grandes partes, é exatamente essa. A gente entender, primeiro, né, entender quanto entra, quanto sai de dinheiro, que nem eu comentei, porque isso vai dar base para você montar uma reserva. Então, de via de regra, 6 meses a 12 meses é um bom tempo de reserva, em base do que você tem de gastos. E aí, a gente vai, por isso que eu falo, daí você pode ajustar. É de tudo que eu gasto? Não, essas despesas obrigatórias, conta de casa, água, luz, eu pego, faço vezes 6, faço vezes 12 e esse é o meu valor de reserva. Não, eu quero contabilizar tudo. Tudo que eu gasto, faço 6 a 12 meses, tá? Isso é a receitinha de bolo. Mas, né, como planejador e mentor, não poderia deixar de fazer a ressalva. Isso vai depender muito da realidade. Por exemplo, modalidade de trabalho. Eu trabalho autônomo, é uma reserva diferente. Eu trabalho como CLT, é uma reserva diferente. Eu sou funcionário público, é uma reserva diferente. Então, tem as ressalvas, né, que daí daria para entrar um pouco bem mais, né, dá para fazer quase um podcast só de reserva, mas eu acho que esse é um ponto importante, tá? Então, daí é onde entra ali algo mais específico, mas em regras gerais, para não deixar sem resposta, 6 a 12 meses. Tem um caso específico que eu vou te perguntar, e um acompanhamento quando a pessoa está, por exemplo, em transição de carreira? Isso é muito importante, né? Eu falo por experiência própria, né? Eu também. Quando eu comentei, né, que eu vim, né, ali da área de tecnologia, sou formado, né, em tecnologia, lá em 2019, eu fiz, né, esse processo de transição, né? E hoje até alguns planejadores que estão começando a atuar na área estão nesse processo de transição de carreira, né? Ou às vezes transição de trabalho, que também já envolve às vezes algum tipo de planejamento, e a transição de carreira. E aí novamente, né, talvez eu seja ali, né, suspeito a falar, mas para fazer uma transição de carreira, o melhor é que você comece antes, fazer um planejamento, né, antes de começar a transição. Por quê? No período de transição, dependendo, lógico, se for de carreira, é muito comum, às vezes, sua renda dar uma diminuída num determinado período, né? Dependendo, lógico, o cenário. Claro. Né? Então, você vai sair, eu já tenho ali um trabalho, que nem quando eu trabalhava com TI, né? Então, eu tinha uma renda, né? Uma renda ali era CLT e tudo mais. Daí, eu fui transitar para trabalhar autônomo. Então, eu não tinha mais aquela renda garantida. Então, em um período da minha vida, eu fiquei ganhando bem menos. E aí, o planejamento foi o que me salvou, que era onde eu tinha ali um período que eu poderia manter as minhas contas até fazer essa transição completa. E poder, até voar, né? E legal. Poder acelerar e, naturalmente, depois ganhar bem mais ali do que... Leandro, bom, estamos quase chegando no final, mas antes a gente tem um presente que todo mundo que vem aqui conversar com a gente recebe. E com a gente nós temos a Tita, que é a nossa caricaturista do time. E tá aí, Leandro, mostra pra ele como é que ficou o nosso amigo Leandro aqui, ó. Nossa, legal, olha só. E aí a gente vai passar pra você mostrar. Bacana. E ela saiu correndo, porque como a gente marcou de ontem para hoje... foi tudo muito rápido. E ela saiu correndo e conseguiu resolver e deu tempo aí. Que legal, que legal. Depois a gente vai mandar para você. Bacana. Tita, beijo, muito obrigado aí mais uma vez. Não conheço pessoalmente, mas muito obrigado aí pela cara que tá... E tá aí. Então é isso, cara. Tem alguma coisa que falte que você queira dizer? Olha, eu acredito que não. Acho que uma mensagem final né? Não deixe, né, esse despertar da consciência financeira, essa chama se apagar. Mantenha essa busca pelo conhecimento, pela educação financeira. Isso só vai te ajudar, isso pode ter certeza. Né? Eu falo pro meu sobrinho, ouve o tiozão aqui, né? Ouve o tiozão aqui, que se tivesse, né, muitas pessoas começassem lá nos seus 15, 20, 30 anos, né? Que a gente tem as fases da vida, já se preocupar com isso, com certeza hoje já estaria muito melhor. O que eu ouço, tá? Pra fechar aqui, clientes que chegam, Leandro, se a gente tivesse conhecido há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, poxa, hoje eu estaria em outro cenário. Então, você que é mais jovem, que está me ouvindo aí agora, né, que tem ali seus 20 e poucos anos, ou até 30, comece hoje. Comece do seu jeito, comece a buscar conhecimento sobre o tema, que isso só vai te agregar, só vai te trazer benefícios e, lógico, e depois vai dando os próximos passos. Show de bola, cara. Legal? É isso mesmo.
enquanto não é uma coisa estatal a educação financeira, exatamente, né? Cada um que corre tente resolver pelo seu lado. Só uma boa notícia, aproveitando, já está sendo implantado em algumas escolas, tá? Então já começou, né, aquele embriãozinho, né? Escolas particulares, algumas já estão um pouquinho mais avançadas. Começa lá com o pai rico, pai pobre. Então é uma boa dica, né? Começar ali, porque vai abrindo, né? Vai abrindo a mente, a gente vai expandindo o nosso, né? É que nem tem uma frase, se eu não me engano, é do Einstein, né? Uma mente que é aberta, né, que é expandida, nunca mais retorna ao seu estado original. Excelente. É o WhatsApp, tá? Geralmente o WhatsApp, né, hoje é mais prático, pode mandar uma mensagem, né, geralmente é mais prático, mas se precisar também ligar, a gente atende, porque hoje é tanto número de golpe, né, que às vezes a gente acaba não atendendo, enfim, né. Então se puder, acho que mandar o WhatsApp é mais fácil. Legal. Boa, Leandro, muito obrigado, cara. Valeu demais. Obrigado pela oportunidade, gostei muito, foi muito legal. Tamo aí. Bacana. Pessoal, queria só dizer o seguinte, tem uma série de pessoas que estão entrando em contato com a gente para participar do podcast. Então, um abraço para Dadá, para o Luiz, também de Cerquilo, do trio musical, Luiz Bom, se não me engano. E todo o pessoal, a gente vai encontrar um jeito, a gente quer ouvir a voz de todo mundo, tá bom? E quem quiser indicar alguém para participar, também fica à vontade, fala conosco. Valeu? Legal. Abraço. Falou, tchau, tchau. Valeu. Beleza?